É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Atlético que venceu o Flamengo 1-0 e sai com a vantagem gigante no primeiro jogo da Copa do Brasil, né? E nós vamos conferir os melhores momentos dessa partida com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Galão que sai aqui no nosso canal, e coloca aí também nos comentários o que você achou desse Galo aí contra o Flamengo nessa vitória muito importante. Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Muito bem, fã de esportes, voltamos aqui para o Linha de Passe para falar dessa vitória do Galo 1-0 sobre o Flamengo. Calçada de vitória gigante de um Galo que semana passada estava perdendo para o Bucaramanga, hein? Hoje conseguiu uma vitória importantíssima para cima do Flamengo para encaminhar uma classificação. Tudo bem, Calçada? Olá, William. Olá, companheiros. Bom, a gente teve um jogo em que o Galo teve uma dedicação extrema. Isso já tinha acontecido no domingo pelo Campeonato Brasileiro, com derrota, vitória do Flamengo. O Galo foi com praticamente a mesma ideia, com alguns ajustes. E é sobre isso que a gente vai falar no Linha daqui a pouco. É verdade. 1-0, Eugênio Leal. Colocou quantas mãos nessa classificação? O Galo está tudo muito igual ainda, tudo bem? Tudo bem, um abraço, boa noite a todos. Não colocou mão ainda não, deu um passo importante, mas tem muito jogo pela frente. 1-0 contra um time como o Flamengo não é garantia. Queria destacar inicialmente um número que me chamou a atenção. Os dois zagueiros do Flamengo foram disparados jogadores com mais ações com bola, 50 acima do terceiro colocado. E eles trocaram muitos passes entre eles próprios. O Léo Pereira, ele recebeu 41 passes do Léo Ortiz e o Léo Ortiz recebeu 34 passes do Léo Pereira. Numa troca de passe entre eles, saiu o gol do Atlético. Fica para reflexão, hein? Jean Oddi, tá falando dessa vitória do Galo também importantíssima. E um Galo que a gente está percebendo uma mudança. Pô, a gente estava aqui, falei do Bucaramanga, né? Como foi ruim o jogo do Galo contra o Bucaramanga, o herói foi o Everson, e de repente é um time que parece que está começando a se encontrar ali com o Cuca, ainda mais nesses confrontos com o Flamengo, demonstrou bastante, né? Tudo bem? É isso, tudo bom? Boa noite, William, boa noite a todos. É isso, o jogo não foi muito diferente do jogo do Campeonato Brasileiro, né? A ideia de jogo do Atlético, um jogo em que o Atlético conseguiu se defender na maior parte do tempo. Acho que conseguiu até criar menos nessa partida do que no jogo contra o brasileiro, mas o futebol é dessa maneira, né? Se no Brasileiro o Flamengo acabou resolvendo a parada num gol de bola parada, nessa o Atlético se aproveitou de uma falha feia ali do Léo Pereira, da defesa do Flamengo, para fazer 1-0. Acho que o jogo a vaga tá completamente aberta, muito pelo potencial do Flamengo, que já deu para ver, né? Por este jogo de hoje, cresce demais com a chegada dos reforços. Hoje, especialmente, Samuel Lino fez um grande jogo, mas o Saul também entrou muito bem. Então é um Flamengo ainda mais forte do que era e assim será para o jogo de volta. É verdade, a gente está destacando o Galo porque venceu, porque é uma vitória maiúscula ganhar do Flamengo no Maracanã. Mas já a gente vai abordar também muitas coisas do Flamengo e essa expectativa, principalmente com o Samuel Lino, porque esse homem entrou, deu outra cara para o Flamengo, hein? Mas curioso, né, Birner? Porque a gente vê um Galo evoluindo, mas sem o Dudu, né? A gente falava muito da dificuldade dos três ali, você mesmo tocava nesse ponto em alguns momentos, né? De Dudu, de Rony, Hulk, mas sem Dudu parece até que melhora, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, Eugênio, Calçado, aos fãs das fãs do esporte, melhora. Porque na ideia do Cuca, de um jogo sem bola, de recuperar a bola e ser muito agudo e fazer essa pressão que a gente está assistindo, o Dudu não faz essa pressão. O Dudu pode ser acionado no contra-ataque, mas aí ele perde na questão da força do Rony, da força e da qualidade para o Hulk, e o Coelho entrega muito sem bola, além de ser um bom jogador tecnicamente, construtor, drible, para mim hoje, não só pelo gol, o atleta mais importante na ideia de jogo do Atlético, que foi muito bem dentro das possibilidades da equipe. Concordo com o Jean, a classificação está completamente aberta, o jogo do final de semana foi equilibrado, o Atlético melhor no primeiro tempo, o Flamengo melhor no segundo, o jogo de hoje foi equilibrado, com uma imposição leve de ideia do Atlético, né? O Flamengo poderia ter empatado o jogo também. Tudo isso mostra como a terceira partida não tem favorito, nem para um lado, nem para o outro, é impossível adivinhar o que vai acontecer. Vamos ouvir o treinador do Atlético Mineiro, Cuca, está falando nesse momento. Vamos lá. Obrigado pela solidariedade quanto ao meu irmão. Isso é uma coisa que a gente... Todos vamos passar por isso, mas a gente nunca está preparado para isso, né? É muito duro, ainda mais quando é repentino, aí machuca muito, mas
Muito obrigado da lembrança, obrigado pessoal do Maracanã também, que pôs a imagem dele lá, pô, um presente para ele, para o Mauri. O jogo, lógico, o jogo da volta pode mudar tudo, então são... Alô, oi. Oi, voltou. O jogo pode mudar tudo. O Flamengo contratou 4, 5 jogadores extraordinários. Já jogou 2, jogaram hoje, 3, né? E tem mais por estrear. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, ser cauteloso. Mas o futebol ele é fásico, né? Você não tem no campeonato do mundo, alguns times, algumas exceções, os times começam e terminam no mesmo nível, né? Sempre tem uma baixada, uma queda de produção e geralmente os times que saem melhor são aqueles que administram o menor tempo dessa baixada que dá. Todo mundo tem altos e baixos. A gente estava vivendo baixo, mas é uma sequência duríssima para nós, são jogos duríssimos, 2 Flamengo aqui, Palmeiras fora, Bucaramanga fora, Bahia fora, é uma dificuldade enorme, né? Agora a gente conseguiu fortalecer mais o nosso time, já temos mais algumas opções, estão voltando jogadores que estavam lesionados e são muito importantes, daqui a pouco tem o Arana já também voltando, o Dudu já vai poder jogar e a gente vai nos fortalecendo mais, né? A recuperação no campeonato, ela vai existir também. A gente tem 2 jogos a menos, 2 jogos em casa com o Sport, com Fortaleza. Temos um compromisso duro agora com o Bragantino, mas o que a gente vai ter de volta é o nosso 12º jogador, que era a torcida. Eu tenho certeza que domingo eles enchem a nossa arena, porque eles estão vendo hoje um time que eles queriam ver, um time que luta, que se entrega, que se doa, como tem que ser as equipes do Galo. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende da Itatiaia. Nesse contexto que você disse aí, o Galo viveu momentos de pressão, né? A torcida foi lá antes do jogo, né? Conversou com vocês, com os atletas. Vem uma vitória como essa, pela sua experiência no futebol, Cuca, a gente sabe que futebol é cíclico. Essa vitória de hoje, o que ela pode representar, o que você vai trazer para o vestiário? Porque não está decidido o jogo, mas uma vitória como essa no Maracanã, para a torcida realmente ela representa muito. O que acontece no primeiro jogo, domingo passado, a gente não jogava pelo resultado, a gente jogava pelo resgate de muita coisa, da autoestima, da dignidade, que em certos momentos se cobram, né? Dos problemas que a gente teve financeiro, mas foram postos em dias, então você está exposto e tudo isso aí a gente pôs em xeque domingo. E aí eu falei para eles, o resultado é o importante, mas não era o mais importante daquela partida, porque o importante era a gente fazer jogo igual, dentro da nossa grandeza, e ganhar ou perder fazia parte do que podia acontecer, e fizemos um jogo igual. Hoje também fizemos um jogo igual, até os minutos 35 do segundo tempo, e conseguimos vencer. E isso não tenha dúvida que ele motiva o torcedor, motiva a imprensa e motiva principalmente os jogadores. Então, as dificuldades elas vão existir, mas agora eu acho que pode vir um vento a favor. Boa noite, Cuca. Parabéns pela vitória, Breno Galante. Claro que está em aberto, você falou muito nos últimos jogos sobre resultado, né? Que seu time vinha performando, mas faltava o resultado. Veio o resultado agora. Isso te dá talvez um pouco de tranquilidade, vamos dizer assim, para que no jogo contra o Bragantino você possa poupar algum jogador. A gente vê muitos jogadores desgastados, numa sequência de jogos, como o Scarpa, o Alan Franco e tudo mais. Sim, e boa pergunta. E também porque no meio da semana que vem tem o Godoy Cruz, que também é um dos fortes objetivos nossos, a Sul-Americana. Então a gente vai, sem dúvida nenhuma, fazer um rodízio dentro do necessário, né? Um controle de carga que é feito junto com a fisiologia, junto com a preparação física, conversando com o jogador, e oportuniza-se outros jogadores também, né? A gente vai fazer o melhor possível para não perder jogador também machucado, que daí o prejuízo é maior.
Cuca, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo. As nossas orações aí ao seu irmão, sua família. Obrigado. E a você. Parabéns pela vitória. A gente teve hoje um time muito competitivo, né? E a gente teve recentemente um turbilhão de situações. Diretoria, comissão técnica, jogadores, enfim, todos parecem, depois da volta do futebol, desencontrados. Uma vitória como essa, você que sempre pregou a unidade, né, de todos os setores do Atlético e a própria torcida, né? Fala pra gente qual a importância de uma vitória, inclusive para a torcida voltar a jogar junto com o time. Sim. E também toda a equipe. Obrigado, boa noite. Sim, obrigado. Obrigado pela condolência. Você veja, nós jogamos com Gabriel Menino a última vez e Igor Gomes contra o Palmeiras. Foi ruim. O Menino saiu com 30 minutos do primeiro tempo, mas era aquele dia. E eu converso com eles, eu falo, era hoje, amanhã é outro dia. Hoje ele jogou um jogo inteiro e foi importante. No jogo passado jogou, acho que quase o jogo inteiro também. Então a gente recupera, dá ao jogador o direito dele recuperar. O Igor também fez uma grande partida, né? Ele bastante cobrado. Então a recuperação que a gente tem nesses jogadores, o Fausto Vera estava até um pouco atrás aí, sem poder. Hoje é um jogador importante, foi titular, hoje entrou. O Renzo, da mesma forma, o Igor Rabelo. Então, os maiores contratações que a gente tem, reforços, eles estão dentro do elenco. E eles subindo o nível e a confiança, o jogador tem que ter confiança. Eles subindo a confiança, eles vão ajudar um montão também. Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com a vitória do Atlético 1-0 em cima do Flamengo, gol do Coelho, né? O Atlético conseguiu ali no primeiro tempo, foi aquele primeiro tempo frio, aquele primeiro tempo com poucas oportunidades, mas no segundo tempo os dois times buscaram muito esse gol e num vacilo da zaga do time do Flamengo, o Coelho estava esperto na jogada e conseguiu fazer esse 1-0 muito importante para o time do Galo, para trazer esse jogo dentro de casa e quem sabe aí conseguir mais uma vitória ou até mesmo segurar o empate para poder se garantir na próxima fase da Copa do Brasil. Contra o time muito difícil de jogar, que é o Flamengo, né? Acredito que foi uma vitória simplesmente espetacular, ainda mais depois de uma derrota no final de semana para o próprio Flamengo, né? E acaba que o Atlético consegue aproveitar aí na Copa do Brasil, que acredito que seja ainda mais importante, entre aspas, né? Nesse momento para o Atlético conseguir passar de fase, conseguir até mesmo na questão financeira. Cada fase que o Atlético passa ganha uma recompensa aí financeira, né? Parece que das oitavas para as quartas de finais é um pouco mais de 4 milhões e isso ajuda o clube também, né? Então o Atlético focado aí para passar na Copa do Brasil em cima de um time muito difícil, que é o time do Flamengo. O resultado mais difícil o Atlético conseguiu, que é vencer fora de casa, e agora é fazer o seu papel dentro de casa para conseguir essa classificação. Você gostou, né, da disposição do Atlético nesse jogo? Você achou que o Atlético ainda não está na altura que deveria estar, né, já que o time tem um coletivo muito forte, mas tem passado momentos complicados? Ou será que nessa partida já deu para ver que o Atlético pode estar voltando aí aos seus melhores momentos? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!